Boa tarde a todos que estão assistindo, principalmente pessoal do curso de Sistemas para a Internet, do FMT de Mato Grosso, Campus Cuiabá. Esse vídeo é mais uma demonstração de como você desenvolve um projeto usando as teorias de encapsulamento, sobrescrita e as outras teorias, outras atividades que foram passadas em sala de aula, tá? E também aplicações básicas de um CRUD. Para quem não sabe, CRUD significa Create, Read, Update e Delete, tá? Eu vou pedir para o chat GPT gerar uma atividade e em cima dela nós realizaremos o nosso pequeno trabalho. Usando o chat GPT, eu pedi para ele gerar uma atividade, né, um sistema de gerenciamento de alunos, tá? Essa foi a proposta que ele me deu. A classe principal nós temos a classe pessoa, com os atributos CPF e nome como string e idade como inteiro, tá? E as classes filhas, que são aluno e professor. A classe aluno ela possui o atributo matrícula e a classe professor ela possui o atributo disciplina, tá? Essas classes elas herdarão os atributos da classe pai, que é a classe pessoa, tá? Aí as classes alunos e professor são consideradas a classe filha. E nós temos a classe principal, que é o sistema de gerenciamento, que é o gerenciador acadêmico, tá? No gerenciador acadêmico, nós vamos usar o nosso velho e bom CRUD, que seria cadastrar, alterar, consultar e excluir, tá? Vamos lá? Nós vamos abrir aqui nosso Eclipse e pedir para ele criar um novo projeto. O nome do projeto nós vamos colocar gestão acadêmica. Pronto. Isso aqui é só para fazer um pequeno tutorialzinho. Vamos supor assim. Um exemplo. Tá? Vamos colocar aqui. Coloquei aqui, gestão acadêmica. Ele me gerou aqui o nosso arquivo, nosso projeto. E nós vamos também gerar aqui o nosso pacote, tá? Como nós vamos usar como exemplo o IFMT como no nosso projeto, então nós vamos usar a convenção Java para fazer a nomeação do nosso pacote, tá? Primeiro, vamos lá no site do IFMT, tá? No caso aqui do IFMT de Mato Grosso, que é de Cuiabá. Vamos ver aqui, fmt.edu.br. Vamos aqui, portal do IFMT. Como vocês podem ver, o endereço do nosso Instituto Federal é fmt.edu.br, tá? Pode ver que ele está na sequência. O nome da instituição, a empresa e o país que ele está, né, de origem. Quando a gente vai gerar o nosso pacote, ao invés de colocar fmt.edu.br, a gente coloca primeiro o país de origem, o tipo que será, né? Se vai ser empresarial, se vai ser educacional, né? Que seria o tipo do site, né? Se vai ser ou se vai ser particular, né? BR
ponto, ou se vai ser educacional. Eu coloquei br.edu.fmt e o nome do nosso projeto, que é Gestão Acadêmica. Antes de mais nada, para quem é aluno do IFMT, é, nós estamos utilizando uma classe genérica chamada classe teclado para realizar nossas atividades, né? E usando essa classe teclado para poder manipular o nosso CRUD. Aqui. Essa classe teclado, ela possui é, os atributos que a gente vai utilizar, que seria o int, o double e string, né? São atributos estáticos, então são métodos que pertencem à classe em si, tá? Aí agora nós vamos criar nossa primeira classe, que no caso é a nossa classe pai, né? Ou nós podemos chamar de classe base. A nossa classe base ou classe pai será a classe pessoa, com os atributos CPF, nome como string e int como idade, tá? Vamos lá? Eu vou gerar aqui. Vamos lá. Pessoa. E vou gerar aqui. Protected. É, string CPF. Protected string nome. E protected int idade. Tá? Vamos lá. O IDE está acusando erro. Um clássico erro de digitação. Tá. A primeira coisa que nós faremos será gerar o nosso construtor, certo? Como nós queremos que os itens acima sejam obrigatórios, então nós criamos um método construtor para que o usuário seja forçado a inserir as informações que estão descritas acima, que é o CPF, o nome e a idade. Nós vamos aqui, né? Nós clicamos com o botão direito do mouse aqui dentro da IDE e nós vemos aqui em Source, tá? E Generate Constructor, ou gerar construtor, usando os campos que estão aqui, né? Que seria o nome, CPF, idade. Beleza. Essa primeira linha aqui, nós excluímos. Ela não tem necessidade de. Ela não será necessária para o nosso trabalho. E o próximo seria criar os métodos getter e setter. Lembrando que nem todo projeto precisa criar os métodos getter e setter, tá? Você precisa ver a necessidade do seu projeto e se é realmente necessário usar métodos getter e setter para todos os seus atributos. Como isso aqui é para fins didáticos, então não tem problema, tá? Mas para projetos mais sérios ou de grande porte, você precisa ter cuidado.
porque dependendo da situação, é, você precisará criar métodos específicos, né, para os seus atributos. Aqui, vamos aqui em Generate Methods Getter Set. Aqui eu vou selecionar todos os atributos, tá? E para a exibição eu vou criar o método toString, certo? Ou posso vir aqui também, criar um método chamado exibir informações. Mas, para ganhar tempo, a gente vai usar aqui o método toString e ir fazendo as alterações em cima. Aí, como vocês podem ver, o método toString, ele já vem aqui para ser, já vem sobrescrito, né? Ele vai exibir o CPF, o nome e a idade diretamente, tá? Mas esse formato não ficaria legal para exibição. Então, a gente vai fazer umas pequenas alterações aqui. Coloca aqui CPF, né? CPF. Vamos aqui. CPF, aqui. Nome. E idade. Aqui nós vamos colocar um barra N neles aqui. Pronto. Para eles aparecerem um embaixo do outro, para ficar mais bonitinho. E também fica mais fácil para visualizar as informações, né? Se elas estiverem bem organizadas, tá? Eu criei o meu método, minha classe pessoa. Aí agora nós vamos para as classes filhas, né? Nós criamos a classe pai pessoa e agora nós vamos criar as classes filhas aluno e professor. Nós vamos começar com aluno. Aluno ele possui um método adicional chamado matrícula, tá? Que nós iremos adicionar. Vem aqui, aluno, vamos lá. Vamos ver aqui, né? A matrícula ficou como string, então nós vamos colocar aqui. O tag de string matrícula. E, como essa é uma classe filha, não esquecer a nossa herança, né, da classe pai. E para que a classe aluno ela herde os atributos da classe pai, que é pessoa, nós precisamos colocar aqui extends e o nome da classe que ela vai herdar, que é pessoa. Aí, como você pode ver, apareceu aqui um aviso, né? Que como eu estou herdando as informações e os atributos da classe pessoa, certo? Ela pede para poder fazer a criação do construtor, tá? Quando nós criarmos o construtor, aquele aviso ele sumirá. Vamos lá aqui, matrícula. Como se pode ver, é,
Ela puxou todas as informações da classe pessoa e adicionou logo abaixo também matrícula. E nós vamos usar aqui o método, introduzir os métodos getter e setter, que será somente para a classe matrícula, e os métodos toString. Como nós estamos herdando tudo da classe pessoa, então não tem necessidade de você criar métodos getter e setter novamente para os atributos da classe pessoa. No caso, será criado somente da classe matrícula, tá? E também não esquecer o método toString. Como vocês podemos ver, é, o método toString está sendo sobrescrito, porém só está retornando a matrícula do aluno. Mas eu não quero somente a matrícula do aluno. Então, nós vamos puxar o método toString da classe principal. Para fazer isso, nós usamos o super, né? Que referencia a nossa superclasse. Como nós estamos, ela é uma classe herdada, então esse super ele referenciará o método toString da classe pai, que é pessoas, tá? Super mais peraí, super ponto toString, vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que tem de errado. Ah, tá. Erro de sintaxe. Ah, tá. Nós vamos eliminar esse parênteses aqui, que não existe parênteses depois do. Aí o que vai acontecer? Ele vai chamar o método toString da classe pessoa, junto com o CPF, nome e idade do aluno, e nesse caso aqui exibirá a matrícula. Vamos aqui. Matrícula. Vamos colocar um barrinho aqui essa parte aqui também. Beleza. Aí com isso nós criamos a classe filha aluno, com todos os métodos que forem exigidos. E agora nós vamos criar a classe, a próxima classe filha, que é professor. Diferente da classe aluno, ela possui o atributo disciplina. Vamos lá? É, isso. Vamos criar aqui o atributo disciplina, né? E vamos herdar as características da classe pai, que é pessoa. Aí que nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos na classe é, aluno, criar um método construtor, os métodos getter e setter,
e um método do string. Ó, beleza. É que nós vamos tirar essa parte aqui e colocar somente disciplina. E vamos usar o super.toString, tá? E colocar o sinal de mais aqui, que significa concatenação. Aqui, para sempre exibir as linhas de baixo. Beleza. Com isso, nós criamos a classe, as classes principais, certo? Que é a classe pessoa, e as classes filhas, que é aluno e professor. E agora nós criaremos a classe principal, que é gerenciador acadêmico, e que também é o nome do nosso projeto. Gerenciador acadêmico. Lembrando que, como essa é a nossa classe principal, então nós precisamos marcar essa opção aqui, Public Static Void Main, né? Que vai definir onde será exibido todas as nossas as informações que nós precisamos, né? Exibir, alterar, cadastrar, excluir, tá? Será exibido no método principal. Beleza. É, primeiro nós vamos é, criar os métodos fora do método principal, dentro da classe gerenciador acadêmico, né? Nós vamos clicar aqui. Tá, nós criamos o método cadastrar, certo? Como nós vamos escolher, temos duas classes filhas, que seriam aluno e professor, então nós devemos escolher em qual nós vamos cadastrar, se é aluno ou professor. Mas antes disso, nós temos que saber onde que nós vamos armazenar essas informações, tá? É, como nós não vamos persistir dados, nós vamos criar aqui um vetor, né, de objetos e nós vamos guardar as informações, todas elas dentro dele, tá? Que ele simulará para nós um banco de dados, onde nós estaremos guardando as informações, tá? Vamos aqui, vamos ver se assim está certo, tá, né? Nós vamos utilizar aqui é, pessoa como um vetor, certo? Vou ficar aqui uma lista de pessoas. E limitei o tamanho 10, que é somente para fins didáticos. Eu poderia colocar 15, 20, né?
mas aí depende da necessidade de cada pessoa. Tá? Aqui eu vou criar, vamos ver aqui, eu vou criar aqui um switch case e dentro desse switch case eu vou escolher se eu faço cadastro de alunos ou de professores, tá? Vou colocar aqui, cadastro, colocar um barra aí aqui também. Aqui, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui o nome de OP. OP, lá, teclado, ponto. Como vocês podem ver, eu estou puxando o método estático que pertence à classe teclado, tá? Que seria esse aqui. Aí eu vou colocar aqui, conforme a opção desejada. Conforme a opção desejada. Vai aqui, arranhe para é, das alunos, dois cadastros, três, voltar. Né? Beleza. É, eu estou percebendo aqui, para que essa parte aqui funcione, nós precisamos colocar dentro de um laço de repetição. Tá? Eu vou colocar aqui dentro, no caso aqui dentro de um while, certo? Vamos colocar aqui dentro de um while. Aqui vou indentar também. E eu vou criar, como você pode ver, o nosso while está vazio, certo? Eu posso colocar várias condições. Se fosse um laço de repetição somente para acumular valores, eu posso colocar enquanto tal valor for menor que tal valor, ele vai continuar operando. Nesse caso, a única coisa que eu quero fazer é retornar para um menu anterior que eu vou criar, certo? Então eu só preciso criar um gatilho aqui, né? E esse gatilho, ele pode ser um gatilho booleano. Eu vou criar aqui boolean cadastrado e colocar ele como true, né? E colocar aqui dentro do nosso parênteses. Aqui ele vai entender o seguinte: enquanto o cadastrado for verdadeiro, esse laço de repetição ele continuará operando, tá? Nós vamos aqui, é, deixa eu só colocar isso aqui para ficar mais bonitinho. Eu vou colocar aqui
switch OP. Vou colocar aqui. Case one. É, vamos lá. Vou colocar aqui string CPF. Recebe teclado ponto string. E colocar aqui informe CPF. Beleza. Aí repetirei para os próximos atributos. String nome. Vou colocar minúsculo e colocar aqui. Aqui eu vou colocar o nome para ser informado. E qual que é o próximo atributo? O próximo atributo é a idade. Tá, vamos lá. Aqui não vai ser int. Idade, conforme a idade. É como podemos ver, nós colocamos aqui todas as informações, né, que serão cadastradas. Mas aí nós temos que ver que a opção um nós vamos fazer o cadastro de alunos, tá? Então, o próximo atributo que nós vamos colocar aqui seria a matrícula. Vamos colocar aqui string matrícula. Pedir para informar a matrícula. Beleza. Tá. Mas como que eu vou saber se o que eu estou cadastrando aqui são informações de um aluno ou de um professor, tá? Então nós vamos colocar aqui um System Out Print aqui primeiro. Informar que é o cadastro de alunos. E lá em cima, por engano meu, eu vou modificar e vou colocar gestão acadêmica. Pronto. Aqui a única coisa que eu fiz é guardar as informações dentro de uma variável, só que eu quero guardar dentro de um objeto, certo? Como ele pertence essas informações pertencem aos alunos, né? Então eu vou guardar tudo dentro do objeto aluno, que pertence à classe aluno, quero dizer. Então eu vou chamar aqui aluno recebe new aluno. Aí você me pergunta, Nagash, você não só criou o instance objeto? Por que está aparecendo uma mensagem de aviso aqui no canto? Porque como eu crio um construtor, então as informações, na hora que eu crio um instance objeto,
elas são obrigatórias a serem armazenadas dentro de um objeto diretamente. Então tem que colocar essas informações aqui. No caso, CPF, nome, idade e matrícula, certo? Como vocês podem ver, como eu guardei essas informações dentro dessas variáveis, né? Que seriam os atributos da classe aluno, né? Que foram estaciados de pessoa, eu simplesmente coloquei esses atributos já foram atribuídos diretamente objeto, ao objeto aluno, tá? Terminou? Não. Eu preciso persistir esses dados. E como que eu vou fazer isso? Eu vou guardar todos eles dentro de um vetor. Eu vou colocar aqui for int recebe zero e menor que lista pessoa ponto length e mais. E pessoas.length que vai até o tamanho do vetor que foi criado. Independente do tamanho que. Tá, vamos aqui. Vamos ver qual que é o erro que tá filmando. Ah, tá. Ele está acusando aqui que o meu atributo, ele não é estático, tá? O meu vetor. Então eu tenho que colocar aqui, ó. Que aí ele vai reconhecer que como é um atributo que pertence diretamente à classe, que a própria classe estará utilizando, então eu preciso colocar ele como um atributo estático, certo? E vou colocar aqui, if lista pessoa na posição em qualquer posição do vetor, se ela for tiver vazia, então eu posso simplesmente guardar essas informações nessa lista. Por exemplo, eu fiz um cadastro, certo? E o cadastro ele foi realizado na posição zero. Beleza, aí eu vou realizar um cadastro novamente. Aí meu laço de repetição ele vai percorrer o vetor e verificar quais posições não foram preenchidas. Como a posição zero já foi preenchida, então ele vai para a posição seguinte, que é a posição um, para poder guardar essas informações. Se caso a posição 1 for preenchida, ele vai para a posição seguinte. Aí nesse caso aqui, se a posição ela for tiver preenchida, não estiver preenchida, né? Eu peço para guardar as informações que eu guardei no objeto aluno dentro do vetor. E eu vou colocar uma mensagem aqui embaixo. É, dados gravados. Para a pessoa saber se essas informações elas foram guardadas ou não. E vou colocar um break aqui também. Vou colocar um break também aqui fora.
Que na hora que ela. Eu coloquei um break dentro do meu laço de repetição pela seguinte maneira. Quando eu guardar a informação na posição vazia, então ele guarda só uma vez. Se eu não colocar esse break, ele vai guardar as informações em todas as posições do vetor, né? Se for vetor de tamanho 20, ele vai guardar a mesma informação no, nas 20 posições. Por isso que o break aqui é importante. Agora vamos lá. Case 2. Vou colocar aqui. Se solte. Lá. Cadastro de professores. Como nós vamos guardar as mesmas informações, com a diferença de que aqui vai ser a disciplina, né? Então só dou um Ctrl C ali nas partes que são equivalentes, né? E cria aqui um novo atributo, né? Que seria disciplina. Peraí, peraí. Teclado. Isso tem que estar aqui. Pronto. E pedir para informar a matrícula. É que eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de criar objetos e instanciar tudo referente à classe alunos, será professores. Aqui eu vou colocar os atributos CPF, nome, idade e disciplina, tá? Beleza. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. E recebe zero. E menor que lista pessoa.length e mais mais. E vou copiar essa parte de dentro aqui. Lembrando que, como eu criei e instanciei professor, então o nome do objeto aqui não pode ser aluno, tá? Tanto é que a ideia do Java ela já emite um aviso aqui para mim. Então, qual que eu vou colocar na graf? Professor. Porque todas as informações já estão guardadas dentro dele. Tá? E dá um break aqui. O próximo é o case 3, que será o meu voltar. Aqui não tem muito mistério. Eu só vou colocar aqui, voltando e pronto. E dá um break. E não esquecer do meu default. 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 Eu vou colocar aqui. Opção inválida.
Aí você me pergunta, né, Graf, esse método cadastrar está pronto? Não. Lembra que eu criei lá no início um método Boolean e declarei ele como true? Então, eu preciso é, desarmar esse gatilho, tá? E para poder eu sair desse laço de repetição, eu preciso colocar ele dentro como false, certo? E como que eu vou fazer isso? Eu vou declarar ele dentro do meu case 3, que seria voltando. Que na hora que ele retornar dentro do meu laço de repetição, ele vai identificar que eu desarmei o gatilho e vai sair dele e retornar para a opção anterior, tá? Vai ser aqui, ó. Cadastrado Boolean, eu coloco false. Vamos ver aqui qual que é o erro. Ah, tá. Que é a atribuição. Às vezes dá um branco, mas tudo bem. Agora vocês me perguntam se eu terminei ou não o método cadastrar. Eu vou colocar como que terminei, porque se eu por um acaso colocar, é, por exemplo, aqui dentro, o que ele vai fazer? Ele vai entender que eu simplesmente terminei de fazer o cadastro, né? Tanto de alunos quanto de professores, e vai sair, vai retornar ao menu principal. É isso que eu quero? Não. Eu quero que na hora que eu apertar a opção 3 somente, aí ele retorna ao meu menu principal, tá? Então nós vamos tirar esse falso daqui, esse gatilho daqui. E deixaremos esse gatilho desligado dentro do meu case 3. Beleza. Agora o próximo é listar, né? Exibir todas as informações. Public, static, void, star. O que que vai acontecer aqui, né? Aqui vai ser o seguinte. Nós vamos listar todas as informações que foram cadastradas, seja ela de alunos ou professores. Eu poderia fazer de um outro jeito? Poderia. Mas como isso aqui é somente para fim didático, não vamos fazer muita complicação, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte: for int i recebe zero e, peraí, menor que lista pessoa.length e mais mais. Aí nós vamos colocar uma condiçãozinha aqui dentro. If lista pessoa na posição i for diferente de vazio, então a gente vai chamar o método é,
toString para poder exibir. Método toString não. A gente vai chamar o nosso vetor, que seria lista pessoas na posição I, tá? Esse lista pessoas na posição I, ele vai exibir todas as informações, sejam elas de professores ou alunos, tá? Aí eu vou colocar aqui dentro lista de docentes e discentes. Pronto. Aí vocês vão me perguntar, Agaf, está pronto? Não. O que aconteceria se por um acaso essa lista estivesse vazia, né? Como que você vai resolver esse problema? Da mesma maneira que na hora de cadastrar, eu vou criar um gatilho aqui, né? Boolean encontrado, recebe false. E se por algum acaso, dentro dessa condição, ele encontrar alguma informação guardada, independente se for uma, 10, 100, 20 ou 1000, eu vou colocar aqui encontrado recebe true. Tá? E vou colocar aqui. E vou colocar uma condição aqui fora do for. If é, encontrado, né? Eu neguei ele. Se por um acaso o encontrado ele for falso, ele vai exibir essa informação aqui, ó. Nenhuma informação encontrada. Agora nós podemos dizer que o nosso listar info está completo, tá? O próximo é alterar. Public static void alterar. Vou colocar aqui alterar cadastro. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos encontrar tanto o aluno como o professor pelo número do CPF. Vou colocar aqui CPF recebe teclado ponto string e vou colocar aqui informe o CPF. E aqui vou colocar aqui um aviso que é para atualização de cadastro. Aí agora eu vou criar um for aqui dentro para ele percorrer o meu vetor e encontrar as informações armazenadas dentro dele, né? Que seria tanto ele seja de professor ou de aluno. Como que ele vai saber se será tanto de professor como de aluno? É lá que nós vamos chegar nessa parte, tá? Int i recebe zero e menor que lista
pessoa ponto length e mais. Aí eu vou colocar a minha primeira condição. If lista pessoa na posição I or diferente de null e lista pessoa na posição I ponto get CPF, que ele vai fazer encontrar pelo CPF, né? Ponto equals for igual ao CPF, né? Nessa parte aqui, ele vai simplesmente verificar se existe um CPF igual dentro do meu vetor, tá? Agora, para diferenciar qualquer qual, nós precisamos colocar uma outra condição aqui dentro. If lista pessoa na posição I, instance of aluno, ele vai verificar se as informações guardadas elas foram instanciadas de aluno ou de professor. Aí ele encontrará as informações que foram ou instanciadas de aluno ou de professor para poder fazer as alterações, tá? Aí aqui eu coloco de novo CPF, informe, novo CPF. Aí eu vou colocar aqui também CPF, nome, informe, novo nome. Ah, eu tenho que declarar aqui dentro também, ele está me pedindo, né? Que como é dentro de outro método, então você precisa declarar novamente o tipo dos atributos, né? Como já tinha declarado o CPF lá em cima, né? O tipo dele, então não tem problema. E int idade. Atualize a idade. Vamos colocar assim, atualize a idade. Beleza? Como nós estamos fazendo o cadastro de aluno, então a primeira informação que nós temos a informação crucial que temos que colocar é a de matrícula, né? Número de matrícula. Atualize a matrícula. Aluno recebe
Novamente, lista pessoa. Tá, vamos ver aqui qual foi a vez que ele deu aqui. Ah, tá. Lembrei. É porque, como eu estou percorrendo o vetor, então eu preciso colocar a posição dele aqui, certo? E vou colocar aqui, como eu já criei o objeto aqui, né? E como essas informações elas serão guardadas todas dentro do objeto, então vou chamar o método set. Set CPF e guardar a posição, a informação do CPF dentro dele. Aí vou chamar o objeto de novo, set nome, set matrícula. Como vocês podem ver, ele está puxando, a ideia já está puxando para mim todos os atributos que serão, com as informações que serão armazenadas. Aqui, aluno, tá, a matrícula depois, vamos dar um enter aqui. Aluno, set, idade. Aí, beleza. Essa primeira parte aqui está pronta. Aí o que eu vou fazer? Vou dar um break. E agora eu vou para o próximo if, né? Vou colocar aqui if lista pessoa na posição i, ó, instance of professor. Aí eu vou chamar esses outros atributos aqui de cima, aqui para baixo, e string disciplina e pedir para ele atualizar a disciplina. Ah, eu preciso chamar o objeto novamente? Precisa. Tá? Só que ao invés de aluno será professor. Aí eu vou chamar aqui o professor novamente. Ponto set CPF, set nome, set idade, set disciplina. E dá um break. Aí você vai me perguntar para mim, Agaf, esse método toString, esse método de alterar cadastro está pronto? Não. Em teoria está. Mas e se por um acaso nenhum aluno ou professor foi cadastrado? É?
Então vamos colocar aqui um gatilho, né? Novamente. Vamos chamar de encontrado, novamente. Aqui ele deu aviso porque está se repetindo, né? Então vamos colocar encontrado 2 e dar ele como false. E, por um acaso, se ele encontrar um dos dois, né? Eu coloco encontrado 2 recebe true, ou antes do break. Encontrado 2 recebe true, tá? E deixa eu ver onde termina essa parte do for. E coloco aqui if encontrado 2, eu coloco aqui nenhuma informação encontrada. Cadastro um aluno ou professor. E pronto. E dou um break aqui embaixo. Espera aí. Dou um break aqui, ele tá me acusando de erro. Ah, tá. Não precisa colocar break porque ele só serve para poder para interromper um processo, né? Então, não tem necessidade. E o próximo é excluir. Seria para fazer a exclusão das informações, né? Cadastro seja de professor ou de aluno. Eu vou colocar aqui, for int recebe zero e menor que lista produto ponto length e mais. Vamos ver aqui qual erro que ele está me acusando. Ah, tá. Aqui eu coloquei lista produto, não é lista produto. É lista pessoa. Desculpa a confusão. Tá. Eu vou colocar aqui uma condição aqui dentro. If não. Como eu vou escolher uma pessoa específica, então eu preciso passar essa informação, né, de quem eu vou excluir. Nesse caso aqui, nós vamos pelo CPF. Vamos colocar string CPF. Informe CPF. E colocar aqui a informação é, excluindo cadastro. Excluindo fica muito feio. Vamos colocar aqui de cadastro de pessoas. Beleza. Assim é.
Beleza. Eu vou colocar aqui, if lista pessoa na posição I for diferente de null, né? Se a posição não estiver vazia, e lista pessoa na posição I ponto get CPF. Que aí nós estamos puxando lá o método do CPF lá da classe pessoa, né? Ou no caso de aluno ou o professor, né? Já que eles herdaram todos os atributos da classe pessoa, né? Equals CPF. Aí eu vou colocar aqui, ó. Se lista pessoa for diferente, não estiver vazia e na posição que esse CPF foi encontrado, CPF foi igual, né? Então, eu vou colocar aqui a lista pessoa na posição I recebe null. E coloca aqui. Inclusão realizada com sucesso. Beleza. Aí, se por um acaso ele não achar nada, eu faço isso aqui, ó. O link encontrado 3 recebe false e coloco aqui, ó. O encontrado 3 recebe true. E fora do. Aqui eu coloco um if, né? Se encontrado tiver false, eu simplesmente dou um contrato 3 aqui. Ah, tá. O que tá errado aqui é a minha sintaxe. Coloca aqui, ó. É, em um CPF em contrato. Pronto. Aqui ele vai dizer que nenhum CPF foi encontrado. Ele não vai dizer que a lista está vazia, tá? Mas não tem problema, certo? Agora que todos os seus métodos estão prontos, eu vim aqui na minha classe, aqui no método principal, na minha classe principal, né? E, hum, e vou criar o meu menu, né? Tá. While true. E vou criar aqui int op2. E vou colocar aqui as opções que eu quero, né? Essas opções aqui seria. A primeira eu vou colocar aqui
Aqui eu vou colocar o rótulo, né? Iniciar do acadêmico. O primeiro que eu vou colocar aqui é, deixa eu ver aqui, cadastrar, um para cadastrar, dois para ver informações, três para alterar, quatro para excluir e o cinco para encerrar o programa. Vamos colocar isso aí. Pronto. Switch, OP. Ah, tá. É o P2. Quase que eu errei aqui. Case one. Aí eu vou chamar aqui o método. Ah, tá. Lembrando que os nomes dos métodos eles precisam ser minúsculos. Só se por um acaso tiver algum nome composto, igual listar info, né? O primeiro nome você coloca ele com minúsculo e o seguinte com um maiúsculo. Somente o nome de classe começa com um nome maiúsculo. Métodos e atributos não são todos minúsculos. Tá? Então vou chamar aqui cadastro. Então, break. Case 2 seria, vamos chamar lá o recurso. Vamos ver se é isso mesmo. Ah, tá, ele está info. Eu coloquei vem. O case 3 é ao alterar cadastro. O case 4 é excluir. O case 5 seria o sair, né? Seria o sair. E o meu default. E o meu default. Tá. O meu sair, eu poderia fazer diferente também. Ao invés de simplesmente declarar como true, eu posso colocar assim, ó. Início, é, boolean início, recebe true e colocar aqui, ó, início. E aqui no meu caso 5 eu coloco aqui início, recebe false
E na hora que eu sair do meu laço de repetição, ele vê que o início ele é falso, ele simplesmente encerrará, certo? Agora vamos rodar para ver como é que ficou. Lá, aqui tem as opções, né? Cadastrar. Aqui cadastro de alunos, cadastro de professores, 3 voltar. Vamos lá, cadastrar aluno, vamos lá. Um, dois, três, pronto. Nome. Vamos lá, a matrícula, 456. Um cadastro lá, um professor, um CPF, 234. É, o Madruguinha é mais novo do que o professor, né? Mas hoje em dia isso não tem muita importância, né? Como vocês podem ver, aqui está escrito matrícula, mas é disciplina, né? Desculpa. Mas a informação ela está correta. Ele vai exibir realmente a disciplina. Foi só questão de erro lá no meu System Out Print, tá? Não foi erro no meu atributo. É que eu vou colocar aqui disciplina. Que na hora que eu sair e retornar de novo a IDE, ele vai fazer a alteração, tá? Vamos colocar aqui matemática. Aqui, dados gravados. Aqui tá aparecendo aqui, dados gravados, que os dados foram gravados com sucesso. Aí vamos ver aqui as informações. Ah, tá. É o erro, isso aqui é erro lá no meu toString. Vamos lá dar uma olhadinha. Se é no meu pessoa. Aqui. Vamos lá ver o aluno. Tá. Mas você pode ver que todas as informações elas foram armazenadas com sucesso, né? Então nós vamos excluir agora. Vamos ver aqui. Qual o CPF? 2, 3. Exclusão realizada com sucesso. E agora vamos sair. Prontinho. Espero que tenham gostado. E até a próxima.